tarde para você. Boa tarde, Denise. 2h25, vamos falar agora de pandemia. Nós estamos em contato com o Edmilson Migovski, que é professor de doenças infecciosas da UFRJ. Doutor Edmilson, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, telespectadores. É um prazer falar com vocês. Bom, na semana passada todo mundo ficou assustado com a suspensão dos testes aí da vacina de Oxford. Agora retornaram, já foi avaliado aquele caso que tinha tido efeitos colaterais mais negativos e agora o que se pretende aqui no Brasil é dobrar o número de voluntários. Então a gente tem um clima aí de avanço importante nas pesquisas de vacinas, não é? Se contando com a possibilidade de no começo do ano que vem, alguns países falam de final deste ano já se ter uma vacinação em massa, começando, não é, para proteger de fato a população. Agora, doutor, paralelamente, a gente tem visto aqui no Brasil a gente mudando o patamar daquele platô que a gente ficou durante muito tempo com o número de mortes acima de 1.000, diminuiu. São Paulo também diminuiu, a maior parte dos estados tem registrado aí uma baixa, né, tanto em número de mortes como de infectados, e dá a entender que a gente está deixando esse platô. E isso mesmo com as pessoas circulando mais, algumas aglomerações que nós tivemos, por exemplo, o 7 de setembro. Então, eu queria a sua avaliação, primeiro em relação às vacinas e depois dessa situação que vivemos hoje no Brasil. Houve uma retomada do estudo, como você comentou, Denise, né, no Brasil, no Reino Unido e também na África do Sul. Nos Estados Unidos, até ontem, não tinha sido retomado o estudo, mas a tendência é que se retome, e a gente, obviamente, fica bastante feliz por isso, né? Até porque é uma pesquisa envolvendo uma universidade federal do nosso país, de São Paulo, também envolve a Fiocruz, já tem um pré-acordo de transferir para cá, tão logo a vacina esteja licenciada, 100 milhões de doses para utilização na saúde pública. Então, essa vacina tem um cenário bem interessante para a gente, fora, obviamente, a vacina que está sendo feita pelo laboratório chinês, junto com o Butantan. Então, isso também é bem interessante, a gente poder acompanhar essa evolução. Então, realmente, a gente tem que esperar um pouco mais para que a gente tenha os estudos concluindo quanto à eficácia e segurança desse produto, né? Até porque, segundo as publicações, esse efeito adverso mais grave foi percebido numa pessoa. Essa pessoa teria recebido o medicamento, a vacina, e não o placebo, e aí as pessoas ficam atentas. Agora, a mielite transversa, que foi esse efeito adverso relatado, Denise, tem vários outros fatores, várias outras causas que podem, né, desencadear esse tipo de quadro. E aí, esse grupo analisou e concluiu, a princípio, que houve, sim, uma relação de coincidência, não consequência. É uma relação temporal, mas não uma relação do tipo causa e efeito. E aí os estudos são retomados, tomara que a gente tenha resultados sempre muito favoráveis para que a gente tenha vacina logo no nosso país. Agora, em relação à situação do Brasil, esse comportamento que nós temos da própria pandemia, com a flexibilização maior de atividades e, como eu disse, aglomerações mesmo. Pois é, a população está confundindo flexibilização, né, afrouxamento com relaxamento. O momento é de você realmente afrouxar, fazer a questão das relações econômicas, que é importante, discutir a retomada das aulas, mas sem negligenciar, sem abrir mão, por exemplo, da máscara, sem abrir mão do álcool, higienizando bem as mãos e evitando, sim, as grandes aglomerações. É interessante, Denise, que a tendência, né, eu sei que a população está em pânico, falando de uma segunda onda, e assim, é extremamente improvável, para não falar impossível, né, que a gente segue aquela máxima da medicina, né? A medicina é como no amor, nem sempre, nem nunca. Eu não vou falar nunca, porque é medicina, né, mas é extremamente improvável que você tenha uma segunda onda no mesmo patamar da primeira onda, né? E a minha estimativa, estava hoje, inclusive, em reunião na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, discutindo justamente sobre isso. E ali o sentimento é que pelo menos 50% ou mais da população do Rio de Janeiro, eu sei que eu estou falando para o Brasil, já deve ter tido contato com esse novo coronavírus e, portanto, é extremamente improvável que venha adoecer novamente e, caso adoeça novamente, com a mesma gravidade da primeira infecção. Então, eu queria deixar isso muito claro, porque a tendência, né, a cultura do brasileiro é a cultura da dengue, né, que tem dengue pelo tipo 1, pelo vírus tipo 2, 3 e 4, e a tendência é a população achar que uma segunda onda vai pegar todo mundo, mesmo quem pegou a primeira vez,
Porque no caso da dengue são vírus diferentes. Aqui não, aqui uma segunda onda significa pegar novas pessoas que não foram infectadas na primeira onda. Então, que isso fique claro, e a tendência é realmente baixar, inclusive a gravidade, baixar a sua circulação, mas eu não estou aqui dando nenhum tipo de aval, autorização para que você abra mão da máscara, abra mão da higienização das mãos ou volte a aglomerar como antes. Isso deve ser mantido. Outra coisa, Denise, para te devolver a palavra, quem tem que ficar de olho é com o tratamento precoce, né? Muito provavelmente, a redução dos casos graves ele se deve a médicos que tomaram a iniciativa de tratar ou com hidroxicloroquina, ou com ivermectina, ou como no meu caso, com nitazoxanida, né? Precocemente, entenda, precoce não é preventivo. Eu vou iniciar o medicamento, então logo a pessoa tem sinais e sintomas. E com isso, houve redução das internações, como é o caso de Volta Redonda, hoje 310 pacientes tratados precocemente e nenhum óbito, nenhuma internação, nenhuma falência respiratória, que é uma grande notícia. Então, mantendo a prevenção da contaminação, identificando precocemente, tratando precocemente, o pior dessa pandemia já passou, viu, Denise? Na verdade não dá para brincar com a pandemia, né? Achar que porque você está começando, que você é forte, que você não tem um problema, ela não pode ter gravidade. Inclusive, ao mesmo tempo que a gente tem dados melhores, a gente tem estudos que mostram, por exemplo, danos muito sérios no cérebro. Foi divulgado, inclusive, nesta semana, pesquisa realizada pelo FRJ, Fiocruz, Instituto D'Or, que mostrou que pode ter danos no cérebro, pode ter uma infecção mais grave e letal do que registrada até nos pulmões, pode atacar os rins, o fígado, o coração. Então é importante tratar inicialmente, muitas vezes até nem esperando o resultado do exame, que pode demorar, né, doutor? É uma coisa que a pessoa fazia, não, toma um remédio que não tem efeito colateral, começa a se tratar e não descuida da máscara, que começa essa discussão, depois o pessoal não querendo tomar vacina, não dá para brincar, não é? Não dá para brincar. Então, isso que você falou é bem interessante, né? A máscara diminui a possibilidade de você adquirir o vírus, né? A higienização das mãos, mesma coisa. Também, quando você adquire o vírus, diminui a carga do agente infeccioso, por conta de você estar se protegendo bastante. E outro detalhe, né? Quando você medica precocemente, a medicação ela diminui a replicação do vírus. Então, quanto menor a carga viral, menor vai ser o processo inflamatório pulmão, rins, coração e sistema nervoso central. Então, eu não estou, de verdade, eu sou uma pessoa que hoje tem mais otimismo do que tinha no início da pandemia e nem por isso estou abrindo mão de evitar as aglomerações, de ficar compartilhando caneca, convívio, eu estou me distanciando das pessoas e venho mantendo o uso da minha máscara, né? E não adoeci. E sei como medicar precocemente e fico o dia, todos os dias eu faço uma autoavaliação para saber se eu tenho alguma coisa que possa sugerir a Covid-19, já que é uma doença que se manifesta de diferentes formas. É a doença certamente das 1001 faces. Eu confesso para você, Denise, que eu nunca vi uma doença com tantas manifestações clínicas tão diferentes, acometendo todos os órgãos, né? Acomete sistema nervoso central, coração, pulmão, rim, vaso, pele, olhos, garganta, enfim, intestino. É uma doença tinhosa que tem que ser combatida, evitada, né, por conta do uso da máscara ou combatida precocemente com o uso da medicação precoce. Perfeito, nós conversamos aqui com Edmilson Migovski, que é professor de doenças infecciosas da UFRJ. Doutor Edmilson,